Evangelho, da fé cristã católica aos corações necessitados. Ora, Senhor, abençoa para que nessa noite, nos dias que seguirão, possa, usado pelo poder do Espírito Santo, trazer ao coração da tua igreja o amor verdadeiro e sincero. Nós vos pedimos, nós entregamos para que o vosso Santo Espírito possa ungí-lo, Senhor, possa, Senhor, usar deste vosso Filho. Nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, pela presença do vosso Filho. Sopra em nós, ó Espírito. Sopra. Amados irmãos, tenham todos uma noite abençoada em nome de Jesus. Ficai em paz, ide em paz, que o Senhor esteja sempre convosco. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, nesse seminário dos dogmas mariano, neste ano mariano, cumprindo fielmente o que a Igreja Católica do Brasil tem pedido para nós, olhar para a sua Mãe Santíssima. E eu tenho certeza que se você ficar aqui até o final, Nossa Senhora tem uma bênção do galardão do seu Filho Jesus para a sua vida nessa noite aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar esta pregação contando uma história para vocês, porque vocês estão cantando uma música muito bonita, eu gosto muito dela, sobre o Espírito Santo de Deus. Pode se assentar, por favor. E queridos, eu não sei se você já escutou alguma pregação minha eu falando sobre isso, mas durante muitos anos eu fiquei com medo de testemunhar isso. Mas eu resolvi romper o silêncio, porque a verdade não pode ficar trancada na gaveta. E o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 13:8, contra a verdade não temos poder algum. Então eu vou usar de toda a sinceridade para falar uma coisa séria com vocês antes de eu iniciar o tema do dogma. Há um tempo atrás eu fui numa cidade do interior de São Paulo dar uma formação sobre vida interior. Eu tinha lido um livro chamado A Alma de Todo Apostolado. Digo de passagem que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida e me edificou demais. Eu fiquei muito mexido com o conteúdo daquela obra, o quanto é importante nós buscarmos o silêncio, a vida interior, né? A oração, a meditação, o exame de consciência, para conseguir amar a Deus. E dessa união profunda com o amor divino, eu, que prego, sei lá, os pais de família, os professores, derramem esse amor que está dentro do nosso coração, na vida das pessoas, porque o livro ele explica muito bem, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então eu fiquei muito mexido, mostrava o testemunho dos santos, que mais ganhavam alma, eram os que mais cesavam. Bom, eu assimilei aquele conteúdo, procurei colocar como prática na minha vida, e fui fazer uma pregação nesse grupo. Depois,
as pessoas me convidaram para ir fazer uma oração no monte. Hoje eu não sou mais adepto disso, porque eu prefiro ir para o sacrário. Mas no início da minha fé eu era muito meninão, gostava muito de escutar música protestante, escutar pastor. Hoje eu não faço mais isso. Mas no começo da minha fé eu ia para o monte, gostava de fazer barulho, rodopiar, rezar. São fases da vida, hoje em dia eu não faço mais isso. Bom, quando nós fomos rezar no monte, foi mais ou menos uns 4 carros depois, né, desta pregação que eu tinha feito. Quando chegou no monte, o pessoal disse assim: vamos agora para a caverninha de Nossa Senhora. Eu falei assim, mas como assim? É uma grutinha que a gente chama de grutinha de Nossa Senhora. Aí o pessoal começou a ir, a gente foi andando, fomos descendo. Gente, era um lugar escuro pra caramba, muito escuro mesmo. Eu falei assim, mas o que o povo vai fazer aqui? E aí, né, tava um monte de jovem, e aí a molecada começou a dar voadora na árvore, começou a pegar o cipó, né, tinha até cipó no local, e começou a imitar o Tarzan, rezando. Eu falei, eu nunca vi nenhum santo da igreja fazendo isso, né? E eu vi que começou a ficar uma coisa um pouco fora do padrão, do que deve ser a vida cristã. E naquele momento eu lembrei de uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim, ó: eu prefiro ouvir o latir dos cães do que uma oração mal feita. Repete assim comigo: eu prefiro ouvir o latir dos cães do que uma oração mal feita. Isso daí Santo Agostinho atribuiu como se Deus estivesse dizendo, entendeu? Que ele prefere ouvir um cão latindo do que uma oração mal feita. E quando eu vi aquilo, eu pensei junto comigo, esse tipo de oração não deve estar agradando a Deus. E aí eu lembrei daquela frase bonita de Santo Tomás de Aquino, que ele disse que a oração é a elevação da mente a Deus. E me afastei, dei as costas e fiquei meditando, né, numa verdade de fé. Quando eu estava ali, olha que coisa bonita, gente. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Quando eu estava de costas, fazendo aquele meu momento de silêncio, veio uma moça, que também era uma serva do grupo de oração, e começou a bater em minhas costas, desesperada. E ela começou a bater assim, Anderson, Anderson. Eu olhei para ela e falei assim, calma, irmã. Falei, o que está acontecendo? Ela disse assim para mim, olha para trás. Gente, pela minha filha Maria Clara, eu digo isso para vocês. Quando eu olhei para trás, tinha uma imagem de Nossa Senhora. Eu não vou conseguir usar o tamanho, porque essa daqui é muito grande. Uma imagem manifestada de Nossa Senhora, mais ou menos desse tamanho assim, um azulado, brilhando no meio daquela escuridão. Eu tinha lido recentemente um livro do Padre Pio, em que o autor contava que muitas vezes o demônio materializava-se como Jesus crucificado, como Nossa Senhora, ou com algum santo, para enganar, né, ou Santa Gema, ou Padre Pio, e algumas vezes eles foram enganados. Como eu fiquei muito mexido com aquilo, eu clamei o sangue de Jesus, falei, se for alguma obra do demônio, essa manifestação aqui, vai embora, e não foi embora. E eu falei, né, percebi comigo, é uma coisa de Deus. Naquele momento eu dei um grito e falei assim, silêncio! A primeira coisa que eu quero observar para vocês é que todo mundo que estava naquela gritaria, ninguém percebeu a manifestação no silêncio. Ninguém. E quando eu disse silêncio, as pessoas olharam para mim, eu disse, olhem para trás. Queridos, na hora que o povo olhou para trás, teve gente que se ajoelhou pedindo perdão do pecado que nem cometido tinha. E a imagem de Nossa Senhora estava manifestando como Nossa Senhora das Graças. As mãos postas assim para frente, as duas mãozinhas, como bem vocês conhecem, como estaria naquele banner muito bonito que está logo ali à direita. Todo mundo ficou de joelho, ninguém teve uma sensação física diferente, ninguém teve um êxtase, ninguém teve nada. Todo mundo ficou em silêncio. Só que a imagem estava parada, ela vinha um pouco para frente, um pouco para trás, e ela deu uma virada de 360 graus. Aí o povo começou a chorar. E aí quando ela virou, nos 360 graus, quando ela voltou, ela estava com as mãos postas assim, como se fosse Nossa Senhora de Fátima. Queridos, ao lado tinha uma árvore com um tronco muito robusto, grosso, alta demais, cheio de folhas, e começou a subir um brilho de baixo para cima nesta árvore. Subiu um brilho, como fosse um pisca de Natal, uma coisa mais linda do mundo. Tinha 20 pessoas ali naquele momento. De novo a imagem dá um 360 graus e volta como a de Aparecida, com aquele mantinho que vocês conhecem. Eu olhava para aquilo e falava, mas o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Ninguém sentia nada, ninguém falava nada, como eu já vos disse. E aí ela vira e volta de novo. E volta como Nossa Senhora das Graças, com as mãos postas assim. Naquela época eu tinha lido um livro, não sei se você já leu, eu quero até perguntar aqui para vocês. Quem já leu o livro chamado O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís? Levanta a mão. Deixa eu ver, levanta a mão bem alta aí. Graças a Deus, muitas pessoas já o leram.
Esse livro é muito bonito. E a parte que mais me tocou naquele livro é que o autor dizia que Nossa Senhora, como esposa do Espírito Santo, e diz que a maneira que o Espírito Santo, junto com a Virgem Maria, numa união de amor profundo, gerou nosso Senhor Jesus Cristo. E que como Deus é imutável, Ele não muda, segundo vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, Ele continua fazendo esta obra. Em quem? Em cada um de nós. Gerando Cristo em mim e em você. Esta é a obra do Espírito Santo. Mas teve uma coisa que o autor falou naquele livro que mexeu muito comigo. Por que nesses tempos o Espírito Santo não tem operado obras retumbantes em nosso meio? É porque o Espírito Santo, não encontrando em nossas almas uma união forte e firme com a Santíssima Virgem Maria, Ele não tem podido gerar Cristo nas nossas almas. E esta é a razão porque muitas pessoas deixam de florescer na vida espiritual. A falta de união com Nossa Senhora. E isso daí não é só São Luís que diz. O Papa Paulo VI também já falava, não tem como ser um bom católico sem ser um bom mariano. E um padre inglês, eu gosto muito de lê-lo, chamado Frederick William Faber, diz que a causa da falta de progresso espiritual nas nossas vidas é por causa da falta da união com Nossa Senhora. E aquilo mexeu muito comigo, por quê? Porque eu estava naquele meu início do fogo, eu queria rezar em línguas 24 horas por dia. Eu comecei o meu ministério aqui, nessa paróquia. Eu não sei se vocês sabem da minha história, eu comecei a pregar nos 3 por aqui. E eu estava naquela coisa doida. E quando eu li aquele livro, ele mexeu muito comigo, por quê? Porque eu nunca tinha visto nenhuma pessoa dentro da igreja enfatizar a necessidade da devoção a Nossa Senhora para se ter uma vida de união mais forte com Jesus, nessa relação do Espírito Santo. Eu falei, a primeira vez que eu escuto isso, eu nunca tinha escutado uma pregação sobre isso. E aqui, o que aconteceu? Eu criei, porque eu sei que eu recebi uma graça de Deus ler nesse livro. Eu sou muito burrinho, repeti 8 anos e fui expulso de 6 escolas. E gente, eu acreditei tanto naquilo, que no momento daquela manifestação, quando nós estávamos no monte, eu olhei para Nossa Senhora e disse, Santíssima Virgem Imaculada, eu creio piamente que a Senhora é esposa do Espírito Santo. E porque creio, eu te suplico, levantai as vossas mãos e batizai-nos no fogo do vosso divino esposo. As 2 mãos de Nossa Senhora se levantaram assim e todos ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando que a pregação é baseada nisso, mas só para saber, porque eu já tive alguns testemunhos. Enquanto eu estava contando isso para vocês, alguém sentiu algum arrepio no braço, alguma coisa assim? Levanta a mão. Pode ver aí, ó. Não é porque a nossa fé está ligada a arrepios, porque teve santos como Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, que não sentia Jesus por nada. Santa Teresa d'Ávila ficou 18 anos sem sentir Jesus por nada. Mas é porque eu tenho visto que quando eu conto esse testemunho, como eu disse, eu fiquei 5 anos sem contá-lo, porque eu falei, os padres vão falar que eu sou louco, que eu sou vidente de Nossa Senhora. Eu não sou vidente de Nossa Senhora, ela nunca apareceu para mim, eu nunca a vi. Seria muito bom se visse, mas não mereço. Aquilo foi uma manifestação, eu não escuto Nossa Senhora, não fico dando recado dela para ninguém. Mas foi uma experiência na minha vida. E por que eu estou querendo dizer isso para vocês, católicos? Há muitos lugares dentro da igreja onde se busca uma espiritualidade de união com o Espírito Santo. E você vê que Nossa Senhora é totalmente excluída de alguns lugares, de alguns grupos, de algumas comunidades e de alguns movimentos. Você sabe o que é isso? Isso daí é descaradamente protestantismo dentro da Igreja Católica. Eu não sou protestante, eu sou católico apostólico romano. E por isso na nossa vida Nossa Senhora tem espaço sim. Por isso tem espaço sim. E aí vai dizer São Luís Maria Grião de Montfort, é mais fácil você separar a luz do sol do que Maria de Jesus. Se você quer ter uma união com a Santíssima Trindade, tenha uma união firme com Nossa Senhora, porque ela concederá a você a graça de desfrutar da união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque a Virgem Maria, pela sua impecabilidade, pela sua pureza total,
ela concede essa graça para cada um de nós. Amém? E hoje nós falaremos um pouco do dogma da Imaculada Conceição. Eu gostaria de começar a meditar sobre esta verdade de fé com vocês a partir das Sagradas Escrituras. Vocês, como bons católicos, sabem que quando um Papa proclama um dogma, é uma verdade irrefutável. Nós devemos aderir a esta verdade com fé firme, com confiança plena, sem titubear. Um dogma é quando um Papa bate o martelo e diz: isto é verdade e ponto. Quem não aceita, vira seita. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você aceita os dogmas da igreja? Fala assim: se você não aceita, você vira seita. Porque tem muito católico que não aceita as coisas da igreja. Teve um bispo, um cardeal, que recebeu a visita de uns católicos, porque o bispo tinha removido o padre de uma paróquia, e alguns católicos chegaram lá para o cardeal e disseram: cardeal, não deixa que esse padre saia dessa paróquia, influencie na decisão. Ele falou: ó, isso daí, quem vai tomar essa decisão é o bispo. Aí o grupo de católicos disse para o cardeal: olha, cardeal, se você não interferir isso, nós vamos virar protestante. Ele falou: protestantes já sois faz tempo. Só de ter uma ideia dessa miserável na cabeça significa que ele já tem um pé na heresia. Peguem comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Queridos, eu quero deixar uma coisinha clara aqui para vocês. Hoje é um dia mais formativo, tá? Muita gente, graças a Deus, mas a gente não está acostumado a fazer formação para tantas pessoas. Por isso que de lambuja eu fiz alguma coisa esquematizada no esqueminha de pregação, para você não sentir muita falta. Mas agora nós iremos participar de uma formação, nós iremos manusear a Bíblia, nós iremos ler alguns documentos. Então é como uma aula que vai ser feita aqui, beleza? Quem achou, diga amém. Então eu vou ler junto com vocês. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era... Entrando o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Aplauda o Evangelho, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa muito bonita que a gente vai começar a expor sobre a Imaculada Conceição nas Sagradas Escrituras é que Santo Tomás de Aquino, que talvez, não sei se foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra, ou um dos mais sábios, influenciado por algumas pessoas, algumas leituras, em um determinado tempo na vida dele, ele chegou a dizer que Nossa Senhora não era imaculada. E depois de um tempo, com as suas pesquisas mais profundas, ele fez um comentário do credo do Pai Nosso, da Ave Maria, e ele ratificou a sua crença, dizendo que Nossa Senhora era imaculada. Então Santo Tomás de Aquino, eu gosto muito de Santo Tomás de Aquino, eu vou te contar um segredo. Sabe por que eu gosto muito dele? Porque ele era gordo. Eu tenho esperança ainda de um dia me santificar. E Santo Tomás de Aquino, muitos dizem que ele negava a Imaculada Conceição. Gente, no final da vida dele, ele morreu acreditando, tanto que se você quiser ler esse comentário da Ave Maria, ele mostra isso lá. Mas uma coisa que ele disse que nós já podemos começar a perceber, que Nossa Senhora não é como as outras mulheres, como dizem os protestantes, porque é duro isso, né? Eu fui um dia pregar em Minas Gerais, eu não lembro nem o nome da cidade, se ela não vir aqui na cabeça eu falo. Eu tive uma sorte danada naquele encontro. Eu fui hospedado numa casa em que o filho do homem era protestante. E é muito difícil você dialogar
com protestante, por quê? Porque a regra de fé deles é a Bíblia, a minha e a sua não. Quando você lê o credo apostólico, você fala o quê? Creio na Bíblia? Você fala, não, eu creio na igreja, porque a igreja me trouxe a Bíblia. A igreja dá a interpretação correta das Sagradas Escrituras, porque senão qualquer pessoa chega e fala que aquilo é um livro inspirado. É a igreja católica que diz que isso é um livro inspirado, e a igreja, através dos bispos, que com um grande discernimento dos espíritos liam a Sagrada Escritura, eles diziam, isto é palavra de Deus, isto não é palavra de Deus. Então é a igreja que te dá a Sagrada Escritura, e a igreja que interpreta de maneira correta a Sagrada Escritura pelo seu magistério e pela sua tradição. Só que é complicado você discutir com um protestante, porque a regra única de fé dele é a Bíblia, e nem a Bíblia fala que ela é a única regra de fé. Porque senão, meu Deus do céu, o diabo chegou para Jesus usando a palavra de Deus. Lembra-se disso? Sim ou não? Então você vê que você pode adulterar a palavra. E quem que combateu Satanás mostrando a verdade da palavra? Cristo. E ele, por meio da igreja, interpreta a sua palavra. Bom, eu estava lá discutindo um pouco com ele. Até entanto eu estava bem, estava tranquilo. Quem me conhece sabe que eu sou sanguíneo de temperamento. Se começar a mexer muito com o gordinho aqui, dá vontade de pegar no pescoço. E aí ele falou, mas vamos discutir sobre aquela mulher lá, a Maria. Quando ele falou a Maria, eu falei, mano. Ele falou, mas é uma mulher qualquer. Nossa, irmão, se uma pessoa falar que a minha esposa é uma mulher qualquer, eu vou ficar chateado. E porque eu sou católico, eu não vou dar uma na fuça. Se falar que a minha mãe é uma mulher qualquer, eu vou ficar super triste, porque ela não é uma mulher qualquer. É uma mulher que me educou na fé, que teve dores de parto para me ter, que lutou porque foi separada do meu pai, para me sustentar, para me mandar para a escola, para me formar como homem. Agora, veja bem, a Virgem Maria, ela é uma mulher qualquer? Santo Tomás de Aquino diz que no Antigo Testamento, todas as vezes que um anjo aparecia a uma pessoa, a pessoa que recebia a visita do anjo ficava vislumbrada, até se prostrava em terra e pensava assim, uau, será que é Deus? Até no livro do profeta Daniel, do Apocalipse, você vê, levanta-te para não adorar, porque as pessoas consideravam como que a presença de Deus. Mas sempre a pessoa falava alguma primeira palavra com o anjo. Aqui não. Aqui não é o anjo que escuta a primeira palavra da Virgem, mas ele que diz, Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nesta palavra está definida a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, católicos. Por quê? Porque se ela é cheia de graça, significa que ela é ausente do pecado. Se você ler o Salmo 50, de quando Natã denunciou o pecado do adultério de Davi, que ele se arrepende, ele disse o quê? Eis que nasci na culpa e minha mãe concebeu-me no pecado. Então se ele foi concebido no pecado, ele tinha a culpa, e não poderia olhar para ele e falar, você é um homem cheio de graça. Você ficou agraciado por Deus depois do arrependimento do seu pecado. Mas esta palavra não foi usada para ninguém nas Sagradas Escrituras, a não ser para ela, a Virgem Maria. E se você pegar um recipiente, um copo, e enchê-lo de água até a boca, e eu falar, põe mais, você fala, não dá porque vai derramar. Por quê? Porque já está cheio. Então não cabe mais água nesse recipiente. Amém? O recipiente chamado Virgem Maria escutou a palavra do anjo, cheia de graça. Por quê? Pelo fato dela ser imaculada. E aqui, um estudo que fiz para trazer para você a beleza da verdade. De fato, como faz notar Santo Tomás de Aquino, o homem deve se inclinar perante o anjo, porque ele é inferior ao anjo em 3 coisas. Bate assim no seu peito e fala assim, eu sou inferior ao anjo em 3 coisas. Aí você vai escutar um missionário dizendo para você o que você é inferior ao anjo. Na sua dignidade, como eu. Na sua união com Deus, como eu. E na graça, como eu e você. Então nós somos inferior ao anjo em dignidade,
em união com Deus e em graça. Agora vamos ver a Virgem Maria. Aqui o papel se inverte. A Virgem Maria é superior aos anjos nesses 3 pontos. Primeiro, os anjos são mensageiros de Deus. Maria foi escolhida para ser a sua mãe. Eu vou ler de novo, aí você vai fazer assim no final para dar um ar de soberania, de admiração. Quando eu terminar, você vai falar assim, ó, nossa, beleza? Então eu vou falar aí no final. Os anjos são mensageiros de Deus. Maria foi escolhida para ser a sua mãe. Gente, isso merece um nossa. Ou um fenomenal. Escuta aqui. Pensa bem nesse negócio aqui, ó. Gabriel, vai à Virgem e fala o que para ela? Que ela vai ser mãe de Jesus. Bom, Gabriel significa força de Deus, e ele está indo comunicar uma notícia linda. Você imagina o anjo que foi libertar o apóstolo Pedro quando ele estava preso? O primeiro papa da igreja, querendo evangelizar, foi Pedro. Foi preso, a igreja começou a rezar. Vai lá, liberta Pedro. Que missão bonita, libertar o primeiro papa da igreja. Você imagina que bonito a missão do anjo, que foi no Horto das Oliveiras, ficar junto com Jesus, ali naquele momento, onde o sangue estava escorrendo pelo seu corpo. Você imagina que bonito, Daniel, na cova dos leões, aí vai dizer o Salmo 33:8, né? Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que os temem e os salva, e quando estavam aqueles leões para abocanhar Daniel, Deus diz, vai e salva o profeta da fúria dos leões. Os anjos são mensageiros de Deus, eles obedecem a Deus nos desígnios que o Senhor tem para ele. Só que Nossa Senhora é extremamente superior, porque o Deus a quem os anjos servem, Nossa Senhora teve ele dentro do seu ventre. Eu lembro, na gravidez da minha esposa, eu estava estudando, eu gosto de estudar na cozinha. Não é porque é perto da geladeira, viu? É porque é mais geladinha. E aí eu estava estudando na cozinha, e a minha esposa passava. E aí eu chamava ela perto de mim, e ela vinha com aquela barriga imensa, gigante. Sem observações. E aí quando a minha esposa chegava perto de mim, gente, nossa, mas que momento bonito. Eu lembro que eu beijava a barriga dela, eu amava profundamente a minha esposa. Eu falava as palavras mais bonitas de amor para minha filhinha, para Maria Clara. E ali no tempo da gravidez da minha esposa, e nesse tempo que eu estava me preparando para ver a minha filha nascer, eu fui visitado por uma consolação divina, que eu não lembro que dia, em 6 meses, que eu não chorava por um profundo amor a Jesus, ou pela minha esposa, ou pela minha filha. Eu fui assim, tomado por uma graça profunda. A gente ia na missa, comungava, eu falava, filhinha, a mamãe acabou de comungar, você está sentindo o amor de Deus? Dá um chutinho aqui na barriga. Vinha um chutinho na barriga, gente. Era uma coisa bonita, a gente desfrutou do mistério muito bonito. Por quê? Porque casamos direitinho, porque fizemos a vontade de Deus, sabe? Esperávamos muito essa criança. Foi um momento de graça tremendo. Agora você imagina a Virgem Maria. Você imagina quando ela colocava a mão no seu ventre e se ajoelhava e poderia dizer, ó Verbo eterno que dentro de mim estás, eu te adoro, porque eu sou a tua mãe, você meu filho, mas tu és meu Deus, eu sou a tua serva. Você imagina a Virgem Maria segurando no ventre, adorando Jesus, aquela miríades de anjos perto dela, prostrado, na alegria de que o Salvador viria para redimir os homens e dar a esperança da vida eterna. E agora me diga uma coisa, como que esse Cristo, que a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estaria habitando no ventre de uma mulher comum? Como que esse Deus que iria tirar o pecado da humanidade pelo derramamento do sangue na cruz,
Apocalipse 1:5, o sangue de Cristo nos lava de todos os pecados. Como que esse Deus impecável estaria sujeito a um corpo ao pecado, sendo que o sangue da mãe dá vida ao filho? E como que esse sangue poderia ser contaminado pelo pecado? E aí eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Todas as pessoas que têm dificuldade em entender melhor a Imaculada Conceição é porque têm dificuldade de compreender o Filho. Há muitas pessoas que não acreditam mais na divindade de Jesus. Eu fui fazer uma missão nos Estados Unidos e um rapaz me chamou para conversar. O nome dele é Daniel. Ele foi com muito amor a Deus fazer faculdade de teologia. Mas o professor de cristologia dele disse que a questão que está na Sagrada Escritura da ressurreição de Jesus é uma mentira. Por quê? Porque Cristo, quando estava na cruz, quando desceu da cruz, foi jogado do lado do Gólgota, onde era o Calvário, e os cães comeram o corpo de Jesus inteiro. Mas para não ficar feio, escreveram na Bíblia que ele ressuscitou. Dentro de uma faculdade de teologia foi negado a ressurreição de Jesus, que eu não sei se vocês sabem, é o maior mistério da fé católica. O maior mistério da fé é a ressurreição. E se nega a ressurreição, nega a divindade de Jesus. Uma pessoa dessa nunca vai aceitar que Nossa Senhora é Imaculada. E aí, o segundo argumento: os anjos cercam o trono de Deus. Maria carregaria em breve o seu próprio Deus. O terceiro: os anjos recebem as graças conforme a sua honraria e missão. Maria está cheia da graça pela dignidade que o Altíssimo vem lhe revelar. Queridos, os santos da Igreja Católica, eu já estudei muito sobre isso nessa questão sobre Nossa Senhora. Só pelo fato de Nossa Senhora ter sido a mãe de Deus, ela tem a dignidade do que qualquer mulher na face da terra. Que bonito! Santa Branca de Castela, que teve um filho santo. Todo mundo olhava, que mulher virtuosa. A mãe de Santa Teresinha, que teve uma filha santa. Nossa, como a sua filha é virtuosa, entregou a sua vida para Jesus. Como que os pais não vão ser louvados? A Bíblia diz isso no livro do Eclesiástico: os pais são louvados nos filhos. Mas por mais que Santa Teresinha, eu tenho muita devoção a ela, tenha sido uma santa de grandiosidade extrema, a ponto de São Pio X dizer que ela é uma das maiores santas dos tempos modernos, ela tinha pecado. O filho dela não era Deus. E Nossa Senhora, qual que é a dignidade dessa mulher? De carregar Deus em seu ventre. Como que ela não é a mais digna de todas as dignas? Como que ela não é a mais honrada de todas as honradas? Por isso que na Igreja Católica nós devemos viver a palavra de Lucas 1,48. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Por quê? Porque o Senhor realizou em mim maravilhas. Que maravilhas! Ele me fez imaculada, Ele me levou assunto ao céu, Ele me fez virgem antes, durante e após o parto. Nossa Senhora é laureada dos maiores mistérios que nós possamos imaginar. E isso nós não podemos negociar. Nós não podemos admitir que outra crença, fora a crença da igreja, chegue para nós que não é esta. Porque é um pecado horrível de diminuir a glória que ela tem diante de Deus. E aí o que acontece? A fúria de Satanás vem querendo diminuir os benefícios de Nossa Senhora. E aí quando ela não aparece tão gloriosa como ela é, que começa a derramar sobre ela manchas, falar em verdade sobre Nossa Senhora, ela não tem mais a admiração profunda que ela tem. Bom, por exemplo, os protestantes, esse ano mariano, o que eles fazem sobre Nossa Senhora? Um pessoal no Rio Grande do Norte estava sendo
construído um santuário de Nossa Senhora das Graças. O que os protestantes fizeram? Uma caminhada em procissão, pedindo ao prefeito da cidade que exterminasse a construção daquele santuário. Por quê? Porque eles estavam construindo um santuário para ídolos e não tem outro Deus a não ser Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, católico: você adora a Deus, sim ou não? E Nossa Senhora, você adora ou você ama ela? Nossa Senhora é deusa na sua vida? Ela é a sua mãe, sim ou não? Você aceitou ela como Jesus te deu na pessoa de João, filho, eis aí a tua mãe, sim ou não? Agora, não sei que raio que é isso que os protestantes dizem que nós adoramos Nossa Senhora. Ah, mas eles se ajoelham diante da imagem de Nossa Senhora. Se um príncipe tem a dignidade de receber uma reverência de uma pessoa, quanto mais a princesas do céu. Aí eles fazem o quê? Porque eles não reconhecem quem ela é, porque eles não aceitam a verdade da Bíblia, porque eles não aceitam este dogma, eles saíram pelo Brasil fazendo o quê? Quebrando imagens. A paróquia em que eu fui batizado, um homem entrou dentro da igreja e quebrou todas as imagens de Nossa Senhora que ele pôde. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Que mal que ela nos fez? Nos trouxe Jesus? E aí aquele pastor que tantos católicos escutavam a pregação dele, porque ele é a cópia do Padre Léo, e se eu estivesse aqui perto dele, eu iria dizer: pastor, com todo respeito, o Padre Léo é irrepetível, você nunca vai conseguir ser como ele, porque daquele só tem na igreja católica, não tem na protestante. Você pode imitar, mas igual o Padre Léo do Biguá, não tem. E o que ele falou? Ele falou que foi dentro de uma igreja católica pregar, e que falou para o povo que Nossa Senhora teve relação sexual com São José, e que São José olhou para Nossa Senhora e disse: nossa, minha Nossa Senhora. Ainda tratou com desrespeito a pureza do coração de São José e de Nossa Senhora. Por que eles fazem isso? Porque eles não creem na verdade da palavra, e porque, como eles não são a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não têm dogmas. Cada pastor de uma congregação prega uma coisa. Cada pessoa no meio protestante tem uma doutrina. Aqui não. Aqui nós não temos qualquer doutrina. E aqui não tem cada pastor prega uma coisa. A gente tem uma doutrina só, porque a nossa igreja é una, santa, católica, apostólica, romana e ponto final. Aqui você está seguro. O dogma te impede de você ir para os erros. Se alguma pessoa, até dentro da igreja, pregar alguma coisa diferente, você diz: mas o dogma diz isso. O dogma de 1858, do dia 8 de dezembro, diz isso, e ponto final. Você entende como é importante você ter o dogma da igreja, conhecer o dogma da igreja e crer no dogma da igreja? E aí outra palavra, essa daqui eu não vou nem pedir para você pegar, essa daqui você já sabe, que prova a Imaculada Conceição. Isso daqui é chamado pelos doutores da igreja do proto-evangelho, Gênesis 3,15, que vai dizer: e porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Lembra dessa passagem? Ela te esmagará a cabeça e tu lhes armará ciladas ao seu calcanhar. Olha que interpretação bonita desta palavra que vai nos dar o Padre Júnior Maria de Lombaerd. Esmagar a cabeça da serpente é escapar à sua dominação. Por que Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente e escapa da dominação dela? Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Como que o diabo e a serpente pode dominar uma pessoa? Queria ver uma resposta. É muito fácil de responder. É uma palavra só. Hã? Como que é o seu nome aí, loura? Juliana? Vamos ver se a Juliana acertou. Ela falou pecado. Ela tá certa ou ela tá errada? Fala aí, a Juliana tá certa ou ela tá errada? Então vamos aplaudir a irmã Juliana, que ela foi boa na aula de catequese. Juliana, você foi tão boa que você vai ter direito de adquirir um livro meu lá na nossa livraria. Queridos, a Bíblia vai nos ensinar em 1 João 3,8, aquele que peca é do demônio. Tá lá. A Bíblia vai nos ensinar em Isaías capítulo 59, versículo 1, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. E vai dizer em Lamentações 5,16: caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçados de nós porque pecamos.
Sabe por que Nossa Senhora escapou à dominação da serpente? Por causa da sua imaculada conceição. A segunda, não, esmagar a cabeça da serpente é escapar à sua dominação, é ficar isenta de sua mordida. Eu não sei qual que é a visão que você tem de Nossa Senhora. Mas um dia você pode olhar e falar assim, ó. Eu nunca vi aquela pessoa tendo um movimento de ira, de braveza. Eu estou vendo que tem um amigo meu aqui chamado Felipe. Tem um instituto lá em Presidente Prudente chamado Cristandade, que vai um padre chamado Padre João Paulo. Inclusive foi o padre que celebrou o casamento dele. O pessoal olha para o Padre João Paulo, o meu amigo falou assim, Anderson, o padre atendeu 10 horas de confissão, não pediu comida, não pediu para descansar, não pediu para dormir. Você não vê um movimento de ira, de raiva, nada. Impecável a conduta do sacerdote. Mas se você conviver com ele muitos dias, você vai ver que ele tem defeito, sim. Tem um homem, que o nome dele é Dom Coluba Marmion. É um grande escritor católico. Eu estou começando a ler os escritos dele. Um bispo disse dele, tinha defeitos, mas era um santo. Por mais que você convive com uma pessoa, que ela é muito santa, alguma vez você vai ver uma preguicinha nela, ela ficar emburrada. Pecados leves. Em Nossa Senhora, se você tivesse a aventura de conviver com Nossa Senhora, você não iria ver o milímetro do pecado na Virgem Maria. Ela nunca cometeu uma mínima das mínimas falta. Ela foi impecável do seu nascimento e da sua morte. Nossa Senhora não se irou, não esbravejou, não cometeu o olhar impuro, muito pelo contrário. Maria de Ágreda diz que as pessoas que tinham impureza, quando olhavam para Nossa Senhora, se tornavam puras, tal era a maravilha dela. São Dionísio Areopagita dizia, se não fosse a fé, eu diria que ela era uma deusa, porque ele a viu. E aí, quando se fala nisso, é uma coisa muito séria que eu quero deixar aqui para vocês. O pastor lá naquela pregação dele falou, não, mas é comum. É normal uma mulher ter uma relação sexual. É normal para uma mulher que não seja ela. Que não seja a Virgem Maria. Porque se na Igreja Católica nós temos diversas santas virgens, como Santa Catarina de Sena, como Santa Gemma Galgani, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como Santa Joana d'Arc. Gente, o céu está lotado de virgens. E eles não aceitam nem isso de Nossa Senhora. No budismo tem monja que é virgem. Mas parece que é uma coisa comum. Quando tira esse privilégio de Nossa Senhora da sua Imaculada Conceição, e aí falam que ela teve pecado depois, por isso que ela não é imaculada, isso daí fere o coração dela e o coração de Jesus. Porque no sábado eu vou falar sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima aqui. Depois da aparição, quando Lúcia, no dia 10 de dezembro de 1925, estava no convento de Pontevedra, Nossa Senhora aparece para ela com o menino Jesus no colo. E o que Jesus vai pedir para Lúcia? O que Nossa Senhora disse, se cumprir o que eu vou vos pedir, muitas almas se salvarão. Bom, confirmou a palavra. Jesus foi pedir algo para ela. O que ele pediu? A comunhão dos primeiros sábados. 5 primeiros sábados, comunhão reparadora. Quem finalizar isso daí consegue a salvação da alma. Vem aqui sábado que eu vou te ensinar o caminho certo para você ir para o céu. Mas por que 5 comunhão reparadora? Em honra a 5 blasfêmias feitas contra Nossa Senhora. As pessoas que não querem recebê-la como mãe dos homens, que quebram as suas imagens, as pessoas que colocam no coração das crianças um ódio pela Virgem Maria, contra a sua Imaculada Conceição e contra a sua Assunção. O que aquilo deixa no coração de Nossa Senhora e de Jesus? Espadas cravadas. Por quê? Porque não crê na verdade de Deus. Quando uma pessoa desonra a mãe, ela fica super triste. Imagina quando se desonra a mãe de Jesus. Ou seja, meus irmãos, aqui está dizendo, esmagou a cabeça da serpente é escapar à sua dominação, é ficar isenta de sua mordedura e dominá-la pela sua santidade. Olha, São Maximiliano Kolbe diz, a serpente sempre vem levantando a sua cabeça no mundo, mas Nossa Senhora a esmaga com seus pés imaculados. Você sabe o que
que o demônio diz no exorcismo para São Domingo de Gusmão? Se não fosse essa mulher aí, eu já teria dominado o mundo e conquistado esta igreja. Mas por que você não consegue fazer isso, Satanás? Porque ela não deixa. O demônio diz que ele já teria conquistado todas as ordens religiosas da igreja se não fosse Nossa Senhora. Aí você entende o porquê que o demônio levanta em tantas pessoas esse desejo de ir contra os privilégios de Nossa Senhora. Porque Satanás sabe o poder que ela tem e a influência que ela exerce na vida de uma pessoa que se consagra a ela. E aí aconteceu a grande graça, meus irmãos, que agora a gente vai falar da Imaculada Conceição, segundo esse dogma. O Papa Pio IX estava junto com algumas pessoas, e uma pessoa disse: Santo Padre, atestai o dogma da Imaculada Conceição, porque só esse dogma pode salvar o mundo. E você vai entender nas narrativas que eu farei agora. O Papa Pio IX, muito prudente. Gente, eu fico tão feliz, esse livro aqui é de Portugal. Eu nunca tinha lido ele na vida. E quando eu fui fazer uns estudos, eu falei: nossa, verdade, eu tenho uma obra do Papa Pio IX, vamos ver se fala alguma coisa sobre o dogma da Imaculada Conceição. Você vai ver o que você vai escutar aqui agora, meus irmãos. O Papa Pio IX, muito presente, muito prudente, mandou carta para os bispos. E foram 603 bispos que o Papa mandou a sua carta, pedindo um parecer do que eles achavam da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Dos 603, 546 bispos foram assertivos, deram um sim diante do Papa, que queriam que fosse proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Bom, de 603, 546, o Papa falou: bom, Deus está nessa jogada. E aí aconteceu. Eu vou narrar algumas coisas para vocês desse dia glorioso. Depois de entoar o Veni Creator, o Papa se entrou no trono. Espera aí que tem alguma coisa. Vamos lá. Depois de entoar o Veni Creator, o Papa sentou-se no trono, e tendo na cabeça a tiara, leu em tom grave e voz forte a solene definição dogmática. Para a honra da santa e indivisível Trindade, glória e dignidade da Virgem Mãe de Deus, para a exaltação da fé católica e triunfo da religião cristã. Olha a linguagem. Olha a preocupação do Papa com a glória da igreja, o triunfo da fé católica. Hoje em dia, está tudo sendo colocado no mesmo prato. Uma coisa que eu estou achando muito esquisito é que nesse ano mariano, eu tenho visto pelo Facebook que estão sendo feitas várias uniões ecumênicas. E aí o pastor vai lá e prega num canto, prega nesse canto, fala isso e fala aquilo. E aí sabe o que acontece? Depois que termina essa bendita dessa reunião ecumênica onde o pastor vai, o pessoal começa a colocar no Facebook: mais Deus e menos igreja. Isso não é o verdadeiro ecumenismo. Isso daí é um falso ecumenismo maçônico de Satanás para tirar a glória da igreja. E por que eu estou falando isso? Eu fiquei tão preocupado com essa coisa desse falso ecumenismo, que eu comecei a rezar muito em cima disso. E aí eu estava em São Paulo, estava indo para um restaurante para jantar, depois de ter saído da igreja, e eu tenho um sebo do lado, em São Paulo, chamado Sebo do Messias. Eu tinha feito o propósito de nunca mais comprar um livro, porque eu já tenho livro demais em casa, mas eu não aguentei. Só que eu fui meio que arrastado, eu estava vendo as coisas lá, aí eu cheguei diante de, fiquei procurando, eu falei: o que tem aqui? Aí estava assim, ó, Padre Paulo, o apóstolo da unidade. Eu pego para ler o livro, a capa feia, não gostei e tal, e quando eu começo a abrir, quem que é esse Padre Paulo? Ele mudou de nome, o nome de batismo dele é Padre Watson. Ele era anglicano e começou a trabalhar pelo ecumenismo. Quando
ele veio e começou a trabalhar pelo ecumenismo, ele começou a ler os documentos da igreja patrística. O que aconteceu? Ele se converteu para a fé católica. O Papa, na época, que hoje é santo, São Pio X, acolheu o padre Watson, que é padre Paulo, e ele começou a trabalhar pelo ecumenismo dentro da igreja católica. Como que era o ecumenismo do padre Paulo? Ele mostrava a verdade da igreja para os protestantes, e os protestantes, vendo argumentos irrefutáveis, voltavam para a fé católica. E São Pio X ficou muito feliz. Por quê? Porque por meio dele, muitas pessoas viveram aquele pedido de Jesus, que eles sejam um. Sejam um não é uma unidade de amiguinho, falar assim, nós somos irmãos, mas moramos em casas diferentes. Não, ser um com Cristo, que eles sejam um, é estar ligado na igreja, unido ao Papa, na mesma fé. E aí o pessoal começa a fazer reuniões ecumênicas e sai dizendo, mais Deus, menos igreja. Isso é uma heresia, porque você só vai ter a totalidade de Deus no altar pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Eucaristia. Na igreja protestante não tem isso. Lá eles bebem suco de uva. Aqui nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe por que as pessoas fazem reunião ecumênica e não conseguem fazer os olhos dos protestantes brilharem? Porque essas pessoas que fazem essas reuniões não conhecem a fé. Se elas conhecessem a fé, elas poderiam apresentar. Bom, vamos lá. Pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa autoridade, que ele é Papa, declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que ensina que a bem-aventurada Virgem Maria foi no primeiro momento da sua conceição, por uma graça e privilégio singular de Deus Todo-Poderoso, e em razão dos merecimentos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada, intacta de toda a mancha do pecado original. É doutrina revelada por Deus e que, em consequência, deve ser acreditada firme e constantemente por todos os fiéis. O que o Papa vai dizer? Que no momento da sua conceição, os méritos de Cristo foram sobre Nossa Senhora. E o sangue de Jesus foi aplicado nela no momento da conceição, e ali ela foi livre do pecado. Mas isso daí não é a ordem natural das coisas. Mas Deus não precisa seguir a ordem natural das coisas. Não é natural que um homem mande o céu parar. O sol parar. Josué mandou o sol parar. Não é natural que um homem bate um cajado no chão e o mar se abre. Moisés bateu o cajado no chão e o mar se abriu. E aí por que acontece isso? Porque Deus quis. No momento da concepção de Nossa Senhora, o sangue de Cristo foi derramado nela e tirou o pecado de Nossa Senhora. Mas calma aí, o sangue de Jesus só foi derramado na cruz, Anderson. E agora eu te pergunto aqui uma coisa. Para Deus existe tempo, sim ou não? Sim ou não? Então eu vou te contar uma historinha para você entender da Imaculada Conceição. Um amigo, psiquiatra chamado Dr. Shimatai, ele conheceu uma história do Padre Pio tremenda. Deus revelou para o Padre Pio que um homem iria morrer e iria ao inferno. E o Padre Pio falou assim: Senhor, pelo amor de Deus, não deixe isso. Eu vou te prometer uma coisa. Eu vou rezar até o último dia da minha vida por esse homem. Para que, como o Senhor não tem tempo, você aplique os méritos da minha oração até a minha morte, nesse dia de hoje, levando a esse homem uma contrição perfeita, e que por meio dessa contrição ele se arrependa dos pecados e não vai ao inferno, vai para o céu. E Jesus concordou com o Padre Pio. O que aconteceu? O homem morreu. Só que o Padre Pio rezou por ele todos os dias até o final da vida dele. Mas o homem já estava morto. Se Jesus já tivesse dado garantia para o Padre Pio que aquele homem ia se salvar, por que o Padre Pio continuou rezando todos os dias por ele? Porque como Deus não tem tempo, ele aplicou o mérito da oração inteira da vida do Padre Pio naquele momento para que aquele homem se salvasse. Deus não tem tempo. Enquanto o sangue estava caindo na cruz, o sangue já tinha sido derramado na conceição de Nossa Senhora e tinha tirado o pecado dela ali naquele momento. É isso que o Papa Pio IX quis dizer, e a igreja ensina sobre o dogma da Imaculada Conceição. Não é como eu e como você.
Nossa Senhora foi diferente. Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quis que a mãe dele fosse desta maneira. E é isso a beleza do dogma. Isso que é a beleza da fé. Deus não tem tempo e aplicou o sangue de Cristo nela. E os merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo fez a sua mãe ser imaculada. Amém? Olha o que aconteceu nesse dia e o que os presentes disseram. Todos os presentes afirmam que no momento da proclamação do dogma, o rosto de Pio IX, banhado em lágrimas, foi iluminado por um feixe de luz que descia do alto. O Papa chorou nesse dia. E um feixe de luz veio do céu, para deixar bem claro que o céu queria, naquele momento, essa graça. Monsenhor Piolandi, que estudou os testemunhos deixados pelos fiéis que presenciaram o fato, afirma, à luz da sua longa experiência na Basílica do Vaticano, que em nenhum período do ano, muito menos em dezembro, é possível um raio do sol entrar por uma das janelas para iluminar qualquer ponto da abísside onde se encontrava o Papa Pio IX. E concorda com a descrição feita pela Madre Júlia Filippani, das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, que estava presente em São Pedro com a família no momento da definição, do qual, segundo ela, não era possível explicar naturalmente o extraordinário clarão que iluminou o rosto do Papa Pio IX e toda a abísside. E ela diz, aquela luz declara, foi atribuído por todos como uma causa sobrenatural. Você sabe, né, irmãos? Às vezes Deus dá alguns sinais sensíveis para que possamos compreender essas coisas do mundo sobrenatural. E o interessante é que as pessoas conheciam como que era a capela, sabia que ali não podia vir aquele raio, mas por que Deus fez isso? Para mostrar, eu estou aprovando, é a minha vontade que na minha igreja seja proclamado o dogma, que desde a conceição da minha mãe, ela foi isenta do pecado. E se é a vontade de Deus, irmãos, sempre procura algum benefício. Toda vez que a vontade de Deus é realizado, nós somos beneficiados por isso. Deus quis que o Filho dele morresse na cruz. Nós conseguimos a nossa salvação mediante aquele sangue. E encerrando a pregação, você e eu iremos entender os benefícios disso. E o Papa mesmo vai relatar a sua experiência nesse dia. Olha que bonito o que Pio IX vai dizer. Beato Pio IX, o que eu experimentei, o que eu conheci ao definir esse dogma é tão grande que nenhuma língua humana poderia exprimir. Quando comecei a promulgar o decreto dogmático, vai dizer o Papa, senti que a minha voz era impotente para se fazer ouvir da imensa multidão de 50 mil pessoas que ali estavam. Mas quando cheguei à fórmula da definição, Deus concedeu à voz do seu vigário tal força e vigor sobrenatural, tão grande, que ela ressoou em toda a basílica. Fiquei tão impressionado com este socorro divino que fui obrigado a suspender o discurso por um instante, a fim de dar livre curso às lágrimas. Gente, não é sempre que você vê um Papa pronunciando dogma ou falando alguma coisa, tocando o sobrenatural. Ele disse que ele sentiu um poder sobre ele, uma força, e que a voz dele chegaria a todos, e que no momento o Papa teve que cessar o discurso, porque as lágrimas o tocaram de uma maneira profunda. Era uma verdade que a Igreja Católica queria receber, irrefutável, e queria glorificar a Virgem Maria, e que aquela profecia iria se cumprir. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Aí ele continua, fiquei tão impressionado com esse socorro divino. Não, além disso ele continua, enquanto Deus proclamava o dogma pela boca do seu vigário, o próprio Deus comunicou ao meu espírito um conhecimento tão claro e tão vasto da incomparável pureza da Santíssima Virgem, que me perdi como num abismo na profundeza desse conhecimento que língua alguma podia descrever, e a alma ficou inundada de delícias inenarráveis. Continua o Papa, de delícias que não são da terra
e que não se pode experimentar senão no céu. Nenhuma prosperidade, nenhuma igreja deste mundo poderia dar a mais pequena ideia daquelas delícias. E eu não receio afirmar que o vigário de Jesus Cristo teve necessidade de uma graça especial para não morrer de felicidade sob a impressão desse conhecimento e desse sentimento de beleza incomparável de Maria Imaculada. Você imagina? O Papa está dizendo assim, olha, eu precisei de uma graça especial para não morrer. De novo, falando daquele santo que eu tenho muita devoção por ele, Santo Tomás de Aquino, que eu gosto dele porque ele é gordinho. Ele disse assim, ó, o que eu escrevi, agora você imagina, ele comentou a Bíblia inteira, escreveu a Suma Teológica, a Catena Áurea, a Vida de Santos, olha, a Suma contra os Gentios. Santo Tomás escreveu muito. E ele disse assim, eu não pude revelar nem 10% do que aquilo que eu compreendi. Ou seja, o que ele compreendeu é muito além daquilo que ele escreveu. O Papa o Beato Pio IX também diz isso aqui. O que eu compreendi da Imaculada vai muito além. Por quê? Porque Deus me comunicou uma graça. Não é porque ele leu 50 livros sobre Nossa Senhora, é porque Deus comunicou a ele uma graça. No final da pregação nós vamos rezar para receber de Deus essa graça. E quais são os benefícios da proclamação do dogma da Imaculada Conceição? Os benefícios é que essa Imaculada tem levantado uma geração para lutar contra o inferno na hora mais terrível da igreja. Quem já escutou falar de um santo chamado São Maximiliano Kolbe, levanta a mão aqui. Que bom. Muitas pessoas já escutaram falar. Eu quero falar um pouquinho. Ele era um jovem polonês. Ele dava muitos problemas para a mãe dele. Era um menino muito bagunceiro. A mãe dele estava sofrendo muito com o comportamento. E ela percebeu que depois que ele começou a ficar diante de uma imagem de Nossa Senhora, o comportamento dele começou a mudar muito. Ele começou a ficar mais manso, mais obediente, né? Não era mais aquele menino rebelde e tal. E aí aconteceu que um dia Nossa Senhora aparece para ele com 2 rosas. E fala, Maximiliano, qual que você quer? É Raimundo, né? Porque o nome Maximiliano era de religioso. Raimundo, que rosa você quer? Era uma branca e uma vermelha. E ele disse, o que significa? A Nossa Senhora diz, a branca significa a pureza e a vermelha significa o martírio. Ele falou assim, eu quero as 2. E aí ele ficou com uma graça que Nossa Senhora ia conceder a ele uma pureza e que ele ia morrer derramando sangue por ela, por Jesus. Aconteceu que um dia esse jovem está na Praça de São Pedro, ali em Roma, e o pessoal da maçonaria entra ali naquele local com uma bandeira enorme, com o diabo pisando o arcanjo Miguel, e debaixo da bandeira estava escrito, Roma será nossa. Naquele dia que São Maximiliano Kolbe vê aquilo, ele é fisgado por uma inspiração do Espírito Santo de fundar uma ordem religiosa para combater os erros dos judeus, os erros dos protestantes, o naturalismo, o permissivismo e os erros da maçonaria. E qual foi o nome da congregação religiosa que São Maximiliano Kolbe fundou? O nome dela é Milícia da Imaculada. São Maximiliano Kolbe se levanta, um monte de pessoas se agrupam como religiosos extremamente santificados. Ele constrói uma cidade num lugar chamado Niapocalon, cidade da Imaculada, onde se rezava e trabalhava para a glória de Deus numa consagração tremenda a Nossa Senhora, fundo meditora, e começa a combater os erros que o demônio queria no mundo sobre o patrocínio da Imaculada. Por quê? Porque aqueles que se consagram a Nossa Senhora têm que começar a buscar uma pureza para, no mínimo, tentar se parecer com ela, de não querer mais cometer o pecado. E essa onda veio sobre a igreja. Por isso que o assessor do cardeal diz, consagra o mundo, porque esse dogma vai salvar a humanidade. Porque o pecado estava destruindo. E aí quando a gente comenta,
Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que é o calcanhar de Nossa Senhora? Vai dizer São Luís, são os consagrados a ela. E o que aconteceu? Começou a surgir ordens religiosas. Pessoas que se dedicam a uma consagração total a Nossa Senhora, institutos com o nome de Imaculada, congregações religiosas com o nome de Imaculada, para tudo combater sobre o estandarte desta mãe. Essa proclamação do dogma veio arrastando um monte de pessoas interessadas em se colocar na fileira da Imaculada. E o que acontece? Os santos são o antídoto para a destruição do mal no mundo. Quando o Curadares estava em Ars, e o demônio prensou ele na parede e disse assim: eu te odeio, esse ano você roubou 80 mil almas da minha mão, se tivesse 3 sacerdotes como você, o meu reino estava acabado. Satanás ficou de calça curta enquanto São João Maria Vianney estava em Ars. Ele conseguiu converter toda aquela cidade. Por que ele fez isso? Porque ele era santo. A Igreja Católica prova de maneira clara que não tem como ter santidade sem chegar à união com Nossa Senhora. Pois o bem-aventurado José Alamano já dizia: procurar santidade sem união com a Virgem é como voar sem asas. O que Nossa Senhora fez? Pelo dogma da Imaculada Conceição, frutificou na igreja um levante de pessoas consagradas, querendo viver o ideal da santidade, e através disso opor uma barreira de resistência no inferno para que o demônio não acabasse com a humanidade. E é isso o que acontece. Quando o dogma da Imaculada foi proclamado, uma chuva de consagrados surgiu para defender a igreja e os interesses de Deus. E é isso o que eu espero. Que aqui hoje se levante pessoas consagradas à Imaculada para defender pelo menos a sua família, para defender o seu casamento, para defender o seu esposo, para defender a sua esposa, para defender os seus filhos, para defender a sua honra. Por isso que todo aquele que é consagrado à Imaculada deve na sua casa rezar todos os dias o terço junto em família. A minha filha Maria Clara nasceu em casa. A sala da nossa casa foi parto natural. A primeira coisa que eu fiz quando eu olhei a minha filha não foi falar: o papai te ama, nada disso. A primeira coisa que eu fiz foi colocar as mãos na cabeça dela, rezar uma Ave Maria e consagrá-la à Imaculada. Eu tenho uma editora católica, o nome da minha editora é Editora Imaculada. É tudo por meio dela. Então, deixa com que esse dogma influencie a sua vida diretamente. Deixa que dentro da sua casa a Imaculada tenha espaço. Acaba com aquela televisão podre, com novelas pornográficas, com programas imorais, e coloca o terço em casa. Tenha espaço para ter diálogos com seus filhos. Converse sobre coisas bonitas. Conte histórias sobre Nossa Senhora. Leia a Bíblia. Viva o ideal de fé. Porque quando a Imaculada entra numa vida, ela faz com que essa pessoa tenha o quê? Nojo do pecado e desejo de buscar a graça. E aí a Nossa Senhora canta em Lucas 1,46: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque a alegria verdadeira, só a união com Deus pode nos trazer. Estar unido com Deus significa vencer o pecado na nossa vida. Amém? Levante o